Bom dia quântico, com a fé da manhã. Com a fé da manhã de hoje nós vamos falar sobre as nossas emoções. Sim, eu vou ler um trechinho do Quem Somos Nós, esse livro incrível. Eu já procurei para comprar, para dar de presente, não tenho achado. Eu postei uma parte dele no meu Instagram, uma página, tirei foto, e eu vou falar sobre isso hoje, sobre as nossas emoções. Qual é o problema com as emoções? A beleza do atalho entre estímulo e resposta é o que parece nos aprisionar. A beleza do atalho entre estímulo e resposta é o que parece nos aprisionar, nossos impulsos, né? A gente reage. Em vez de usar uma perspectiva renovada para avaliar uma experiência nova, tendemos a pressupor que se trata de uma experiência que já tivemos. Gente, pensa nisso, isso é muito poderoso. Em vez de usar uma perspectiva renovada para avaliar uma experiência nova, tendemos a pressupor que se trata de uma experiência que já tivemos. Quando os mesmos eventos químicos se repetem seguidamente, o resultado é uma história emocional acumulativa. Essa história vem com padrões identificáveis e respostas previsíveis que ficam embutidas e construídas no nosso cérebro. Isso significa que os nossos padrões e respostas se repetem sem que precisemos pensar sobre eles. Estímulo, resposta, estímulo, resposta, estímulo, resposta. Ou seja, acontece uma coisa, eu respondo. Acontece uma coisa, eu respondo. Mas sempre seguindo o mesmo caminho. O mecanismo de atalho para a sobrevivência torna-se uma armadilha que nos impede e nos prende, que nos impede a viver o novo e que nos prende na mesma situação várias vezes. Aí vem um comentário aqui do lado, do Mark. Uma das coisas que eu estive praticando recentemente é entrar e sair de uma emoção. Em outras palavras, se eu consigo me apanhar antes de reagir a alguma coisa, antes de deixar a cascata química se precipitar, eu faço essa coisa predeterminadamente. Ou seja, sem muito envolvimento. Eu entro no sentimento emocional, então me retiro quase como se fosse fora de mim, observando. Calma, a gente vai falar sobre isso. Observando. Eu faço isso muitas vezes para praticar a capacidade de me mover entre os estados. Isso ajuda a me treinar na compreensão que, na verdade, eu tenho escolha. Ficar à margem é como ser um observador silencioso. Entrar naquilo é como cair dentro de um sonho que eu não tenho controle. Ficar à margem é como ser um observador silencioso. Entrar naquilo é como cair num sonho sobre o qual eu não tenho controle. Valeu, galerinha! Gente, vamos pensar juntos sobre esses conceitos. Bom, primeiro a gente volta àquele papo que a gente já teve antes, né? Sobre as redes neurais, né? Então, sobre o estabelecimento das conexões. É isso que eu sempre falo das mãozinhas. Eu uso as mãozinhas como os nossos neurônios. Então, assim, quanto mais a gente fortalece um relacionamento entre os neurônios, mais a gente cria uma rede neural. Então, o que são as emoções viciadas, né? Ele fala, né? A gente está vivendo uma situação nova, mas a gente está recebendo aquela situação como uma antiga. A gente está preso na armadilha do atalho, né? O nosso cérebro, só um minutinho, gente, que eu escolhi uma música hoje diferente, e como eu não conheço a música, eu estou conversando, falando um conceito e aprendendo uma coisa nova. Então eu sinto que eu estou meio dividida aqui. Vou botar uma música que eu já conheço, porque eu sinto que eu estou querendo ao mesmo tempo perceber a música. A gente é muito engraçado, né? Nem que a gente se conhece. Essa não, eu quero essa aqui, Madrugada. É a minha música, Madrugada. Então, assim, voltando ao assunto. Como a gente tem as nossas reações viciadas, né? Porque a gente está sempre acostumado a percorrer o mesmo caminho dessa rede neural, dessas redes neurais que já estão bem fortalecidas, bem estabelecidas, a gente tende a viver situações novas achando que estamos vivendo a mesma situação, ou seja, reagindo a situações novas
de uma maneira similar a outras situações que a gente reagiu. Então, em vez de a gente aprender uma situação nova e ter uma nova reação emocional para ela, a gente fica entrando nos caminhos, nos atalhos, ele fala dos atalhos, das armadilhas, os atalhos das reações viciadas, né? E é claro que algumas situações na nossa vida podem se repetir, mas existem situações novas que requerem, né? Que pedem da gente um novo posicionamento, né? Uma nova reação emocional. Então, o que eles estão falando aqui? Não vontade de bagunçar meu cabelo. Eles estão falando que se eu aprendo, ele fala ficar à margem, né? Me colocar no lugar do observador. Se eu aprendo a me distanciar um pouquinho da minha emoção, por exemplo, aconteceu alguma coisa na minha vida, pá! Disparou uma emoção minha de raiva, ou de rejeição, ou de tristeza. Se eu aprendo, galera, eu sei que falar é fácil, botar em prática que é um grande trabalho, né? Então a gente se encontra aqui, depois a gente vai pra vida botar em prática. Mas assim, se eu aprendo a observar o nascimento da minha emoção, no Lupa a gente trabalha com isso, né? O ator em cena, ele observa o nascimento da emoção dele e ele resolve, né? Como que ele vai direcionar essa emoção em cena. E aí eu tô propondo que a gente faça isso no dia a dia, né? Se eu aprendo a observar o nascimento da minha emoção, eu posso decidir, escolher o que fazer com ela. Ou eu vou deixar a raiva crescer e vou explodir, vou ter uma reação que é horrível, desnecessária, porque toda vez que eu sinto raiva, eu tô jogando raiva nos meus órgãos internos, é a mim que eu prejudico, não o outro, né? Isso é muito interessante da gente pensar. Então, quando você está no trânsito, você xinga alguém, foi você que você prejudicou, não foi ao outro, né? Porque aquela raiva ficou no seu corpo, não você... Então, todo o nosso trabalho é tentar não sentir coisas tóxicas e negativas. É difícil, mas a gente está no processo. Então, se eu consigo observar o nascimento da minha emoção, me colocar à margem, que nem ele fala, se eu me coloco à margem, eu me coloco como um observador. Quando eu estou dentro do sonho, eu estou dentro do olho do furacão, eu não tenho controle. Então, se eu consigo dar um passinho atrás e observar o nascimento das minhas emoções, talvez eu consiga ter alguma escolha do que fazer com elas. E aí, talvez eu pare de viver nesse lugar estímulo, tipo, acontece uma coisa e eu já respondo emocionalmente, eu já reajo. Aí eu saio dessa postura da reação instantânea, que é muito ruim. Todos nós passamos por situações na nossa vida, com certeza, em que a gente reagiu de uma forma a um dado evento que a gente depois se arrependeu ou ficou chateada e, pô, não precisava ter chegado naquele ponto, né? Então isso é o quê? A emoção tomou conta da gente, né? A emoção, uau! Então se a gente conseguir dar um passinho atrás, colocar a margem, observar as emoções, né? Observar o momento que a emoção nasce, que no Lupa a gente trabalha com isso, porque pro Lupa a gente trabalha emoção e energia, né? Então o corpo gera energia, energia gera estado, estado é emoção, e a gente aprende também a fazer o caminho inverso. Então no Lupa tem um ponto que a gente consegue perceber o nascimento do fogo, né? Que é a matéria-prima da emoção raiva, por exemplo, ou tesão, ou magnetismo, né? ou empolgação, né? Então assim, se a gente percebe o nascimento da emoção, se a gente consegue se distanciar, só para não entrar muito no grupo e voltar aqui pra gente, mas se a gente consegue se distanciar um pouquinho e perceber o nascimento da emoção, talvez a gente consiga se sentir um pouco mais no controle, né? Talvez a gente consiga perceber que a gente tem alguma escolha. Eu escolho, tá, eu tô me sentindo sim chateado, triste com o que essa pessoa falou pra mim, mas eu não vou reagir, né? Eu estou no... eu vou escolher transformar isso, que é o segundo passo do Lupa, a gente também transforma a emoção. Então eu já entendi o que eu estou sentindo, ok, eu percebi, eu não vou reagir, eu não vou atacar, eu não vou agredir, né? E com as coisas boas também. Tá, eu já percebi que eu estou muito empolgada com esse trabalho, uma pessoa te ligou te chamando para o trabalho, então eu já percebi que eu estou muito empolgada, eu já vou começar a falar tudo para todo mundo, calma. Percebi que eu estou empolgada, percebi que eu estou motivado, legal, coloca essa motivação ali. E aí, coloca essa motivação ali e resolve o que fazer com ela, né? Então, assim, às vezes a gente está tão empolgado com o trabalho também que a gente fica ansioso, acelerado. Calma, eu já percebi que eu estou empolgado, ansioso, aceleradíssimo e que eu preciso me manter no meu eixo para que as coisas deem certo. Às vezes,
quando a gente não percebe o que a gente está sentindo, é como se nós fôssemos guiados, né? Quando a gente não percebe o que está acontecendo, se processando no nosso corpo, é como se nós fôssemos guiados por essa emoção o tempo todo. E é nesse momento em que a gente, às vezes, mete os pés pelas mãos, né? E aí, se você parar para pensar, ah, tá bom, mas então eu vou virar um observador da minha emoção, vou ficar uma pessoa fria? De jeito nenhum. Não se trata de se tornar uma pessoa fria. Você está sentindo, só que você também tem a capacidade de observar o que você está sentindo. Eu vou tomar um cafezinho, gente, porque realmente o Valentino ainda está dormindo. Então eu acordei, você sabe que eu sou aquela mãe integral, né? Que passa as madrugadas com o filho, acordada, enfim. Estou até com umas olheiras hoje. Mas, então é importante a gente perceber. Eu queria usar de exemplo, justamente acabei de falar da Valentina, todo esse período, né? Minha filha vai fazer 3 anos no final do ano. E realmente eu escolhi ser essa mãe que está o tempo inteiro presente, que amamenta, que passa as madrugadas juntas, que dorme junto. Então, assim, tem momentos, sim, que dá um cansaço, né? Ou então que você está falando uma coisa, a criança já falou 50 vezes aquela coisa, você já falou que não, né? Então, eu acho que para os pais, né, para a mãe, né, para as pessoas que estão educando, para os educadores, é muito importante perceber o nascimento da emoção. Porque, por exemplo, quando você vai perder a paciência, quando você começa, eu percebo muito isso, eu percebo quando eu estou começando a ficar irritada, eu falo, calma, acalma, respira, reconecta, faz uma postura de yoga, né? Faz uma postura, toma uma água. Então, assim, é muito importante quando a gente começa a observar o nascimento das nossas emoções, a gente pode, de alguma forma, decidir o que fazer com elas. E a gente começa a ter um pouco mais de... Controle é uma palavra complicada, mas a gente começa a saber direcionar melhor as nossas reações no dia a dia. A gente não vira uma pessoa impulsiva que responde aos estímulos. E essa coisa da reação é muito importante, porque as pessoas muito reativas, né, que estão sempre reagindo, elas têm uma tendência muito grande a se, assim, como é que eu vou dizer? Se elas sempre reagem, né, porque é o medo, elas estão manifestando medo, elas estão sempre se sentindo atacadas e reagindo. Então, assim, na verdade a gente tem sempre que ir na raiz do problema. Quem está sempre reagindo o tempo todo acaba se colocando em situações que, sabe, depois, ai, que pena, pô, falei aquilo, não precisava. E pior ainda, né, é como eu disse, toda emoção joga química no nosso corpo. Então nosso grande trabalho é tentar não sentir coisas negativas. É um grande trabalho, gente. E aí, voltando a esse assunto, eu falo um pouco do Deepak Chopra, do livro novo dele, que a gente também vai ler. Aqui não dá pra mostrar agora, porque ele tá embaixo do iPad para eu fazer esse vídeo, mas o livro do Deepak Chopra, que é o Super Cérebro, Super Gêmeos, cérebro é o antigo. O Super Gêmeos, ele fala, né, da gente se nutrir das emoções positivas e não ficar nas emoções tóxicas, né? A gente vai ler, vai falar um pouco dele no próximo. Mas é isso, né? Se eu consigo me botar um pouquinho à margem, observar a minha emoção, eu falo, opa, emoção tóxica chegando na parada, eu não quero emoção tóxica no meu corpo, vou começar a transformar isso. A brincadeira é por aí, galera, né? E aí a gente tem essa questão. Ele fala das emoções, ele fala da alimentação, ele fala dos relacionamentos, ele fala dos trabalhos, ele fala de filmes, livros, situações, encontros. Então, é uma tentativa muito incrível nossa, assim, é um processo, é um trabalho nosso, se nutrir, né? Ter uma vida nutritiva e não uma vida tóxica. Então, aprender a controlar, né? Aprender a direcionar as nossas emoções é um primeiro passo para a gente não se intoxicar com as nossas emoções. Então, o primeiro passo, se eu me coloco à margem, identifico, essa emoção não é legal, isso que eu estou sentindo não é bacana. Vou parar esse processo agora, não vou deixar isso me dominar, não vou deixar isso não vou deixar isso mandar no meu corpo, na minha reação, na minha atitude. Então, assim, quando eu começo a perceber o nascimento das minhas emoções, eu posso trabalhar com elas, chegar ao ponto de transformá-las, né? E aí fazer a escolha, porque o que a gente quer, na verdade, é ter a capacidade de escolher, né? Fazer a escolha, se eu quero sentir uma emoção nutritiva ou se eu quero sentir uma emoção, permanecer na emoção tóxica, né? E aí vem a coisa da gratidão também, né? Tudo bem, eu tô sentindo uma coisa negativa, mas eu posso escolher sentir uma coisa
nutritiva, né? Puxa, fulano me magoou. Tudo bem, mas fulano, ele me deu aquilo que ele tinha condições de dar, né? Eu posso escolher olhar o lado positivo das coisas. Puxa, mas tem tanto tempo atrás que aquilo aconteceu, agora a pessoa quer fazer as pazes. Tá bom, mas é agora, nesse momento, a pessoa está querendo recomeçar, né? Então olhar para as coisas com esse olhar de nutrição, né? Escolher ter um olhar nutritivo pela vida também. E aí a gente pode, de fato, volta ao primeiro programa, né? Olhar para as pessoas como se todos fôssemos crianças, porque nós somos crianças querendo acertar. Espiritualmente a gente é criança, a gente está aí dando os primeiros passos. E ter um pouco mais de compaixão e compreensão com o outro, né? Cobrar menos e dar mais. Então é isso. Acho que é um pouco isso que eu queria dizer hoje, né? Se a gente observa as nossas emoções, a gente pode decidir não deixar as emoções tóxicas tomarem conta. A gente pode decidir também ter um olhar de nutrição, né? Um olhar mais nutritivo pela vida. E também ficar nas emoções nutritivas, que é o amor, o carinho, a gratidão, a compaixão. Quando eu vejo um lado bom das pessoas, mesmo quando eu foco no lado bom da pessoa, não é que eu não sei que o outro existe, mas que o lado negativo existe, mas se eu estou focando no lado bom, eu estou focando em sentir emoções nutritivas por essa pessoa, né? Então eu acho que é um pouco esse trabalho. Nós todos estamos aqui para evoluir e é a mensagem de hoje. Atenção às suas emoções. Não se identifique com elas, não mergulhe no sonho, no olho do furacão. Dê um passinho atrás e observe. Fique à margem do rio, vendo o rio passar e decidindo o que você quer fazer. Eu espero que essa semana seja incrível, maravilhosa, sensacional, abençoada, mágica, cheia de ideias, conexões, criatividade e despertar. O despertar. E se você tiver interesse em trabalhar suas emoções, sua consciência quântica, vem conhecer o Lupla. Nós estamos firmes e fortes e sensíveis e abertos e disponíveis, recebendo novas pessoas, começando novas turmas, para mergulhar nesse universo incrível do autoconhecimento. Um beijo enorme, amor e gratidão, obrigada pelo seu tempo, obrigada pelo seu olhar. Estamos juntos nesse trabalho, nesse caminho, na direção da luz. Um beijo!